Chegamos ao último capítulo da segunda parte do nosso relatório de síntese sobre a primeira sessão da Assembleia Sinodal que aconteceu em outubro do ano passado. E este capítulo ele é dedicado ao ministério do Bispo de Roma, o Bispo de Roma no Colégio dos Bispos. Isso mesmo, o processo sinodal também volta para aquele que conduz os trabalhos da Igreja Universal e neste caminho sinodal nós somos chamados então a olhar para o ministério do sucessor de Pedro. Quem nos ajuda nesta reflexão hoje é o jesuíta Padre Geraldo Luiz de Moura, ele é doutor em teologia, professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, membro da Comissão Teológica do CELAM e também integra o nosso serviço teológico pastoral. Sempre está por aqui nos ajudando a olhar para este processo de ser uma igreja cada vez mais sinodal. Padre Geraldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Olá, Marcos Túlio, essa alegria estar aqui com você e com todos aqueles que acompanham a Igreja Sinodal. Padre Geraldo, eu quero trazer aqui um elemento para a gente começar a conversa, porque o capítulo, ele já traz aqui o Bispo de Roma. Quando foi eleito em 2013, o Papa Francisco, lá naquele discurso na sacada da Basílica de São Pedro, ele falou, que os cardeais foram buscar um bispo para Roma. Ali a gente já tem uma mudança. Muitos de nós não estávamos acostumados a ouvir falar do Papa como bispo de Roma. Que impacto que tem essa mudança no próprio termo que a gente usa para se referir ao pontífice? Na verdade, é uma retomada da compreensão da figura do Papa na Constituição sobre a Igreja do Vaticano II, que é a Lumen Gentium, onde tratou muito o tema da colegialidade. Então, o Papa ele tem uma função muito importante, mas ele não é, digamos assim, como que o único responsável final da Igreja, como parecia ser a definição lá do Concílio Vaticano I, no final do século XIX. Então, o Papa Francisco, ao trazer essa ideia de que ele é bispo de Roma, ele mostra sua inserção numa igreja particular, que é a Igreja de Roma. Essa igreja preside a unidade de todas as igrejas. Essa é a grande tradição da figura do Papa. Ele tem um papel importante de presidir a união, a comunhão de todas as igrejas. Mas não é como se o Papa fosse o único, vamos dizer assim, o único grande bispo, e os outros simplesmente como se fossem obedientes ao Papa, ou uma espécie assim O Papa propõe, inclusive, a ideia da pirâmide invertida, para pensar o ministério do Bispo de Roma. A pirâmide invertida não é que o Papa está lá na ponta, né? Ele justamente quer estar contribuindo para que a igreja possa viver esse caminho de sinodalidade, que a sinodalidade pertence a todo o povo de Deus, e o caminho da colegialidade, que é a comunhão das igrejas que fazem parte da Igreja Católica. Aqui no texto, nós encontramos assim, a sinodalidade articula de modo sinfônico as dimensões comunitária, todos, colegial, alguns, e pessoal, da igreja a nível local, regional e universal. E por isso o ministério do Papa, o ministério petrino, está a serviço de todos esses. Como é que nós podemos olhar para a dinâmica do ministério do Papa, do ministério petrino, em comunhão com toda a igreja nos seus mais variados níveis, locais, regiões? Justamente isso que acabei de lembrar, que a igreja ela passou por uma evolução muito grande, a compreensão do que significa igreja, que nós chamamos de eclesiologia. Então, durante muitos séculos, a igreja foi passando por um processo de centralização. E a centralização, ela representa o ápice, a igreja, digamos, a igreja católica latina, né? O ápice da centralização se deu no Concílio Vaticano I, com o chamado dogma da infalibilidade. E muitas pessoas então achavam que, já tudo foi definido sobre a igreja. Então, o Papa seria como que o grande garante do que significa ser igreja. Então, se a gente é católico, a gente tem obediência ao Papa. E aqui o texto, ele recorda o que diz já o Concílio Vaticano II, que a igreja é
a comunhão de todos os fiéis, todos os batizados. Então, essa ideia do todos aí que aparece diz respeito à sinodalidade, que é o caminhar juntos de todo o povo de Deus. Esse é o todos, que tem uma expressão nas comunidades, lá na base, tem uma expressão nas paróquias, que as paróquias também têm essa dimensão da comunidade, nas dioceses e em nível universal, diríamos todo o povo de Deus, todo mundo que se diz, que se pensa, que se acredita, que é católico. Então, esse é o todos. Ou alguns são aquelas pessoas que têm uma função de serviço na igreja. Então, no caso da comunidade, poderíamos dizer assim, coordenador de comunidade, na paróquia, o pároco, na diocese, o bispo, e na igreja de Roma, o papa. Então, essa relação entre o todos, o alguns e o um. O alguns são, no caso, dentro da comunhão da igreja católica, seriam os bispos, que estão em comunhão com o um que forma a unidade católica. Então, o Papa como aquele que garante essa unidade da Igreja Católica. Então, é essa articulação aí que é importante a gente assegurar. E ela é toda dada, baseada justamente nisso que o texto fala aí, sobre a sinodalidade, a colegialidade e o primado. Sim. Tem um ponto que aparece aqui nas convergências, Padre Geraldo, que me parece bastante interessante da gente abordar, que é sobre a unidade dos cristãos. A promoção da unidade dos cristãos é um aspecto essencial ao ministério do Bispo de Roma. E a gente, assim, olhando para esses 10 anos de pontificado do Papa Francisco, a gente vê aí vários encontros, momentos comuns com líderes de outras igrejas cristãs, com líderes de outras religiões, participando de fóruns mundiais, assinando documentos conjuntamente. Como é que essa caminhada também tem favorecido o ministério de Pedro à luz, né, essa comunhão para a igreja hoje? Então, na Constituição, volto de novo, que eu acho que é o grande texto farol para a gente entender a igreja, é a Constituição Lumen Gentium, que ela vai dizer justamente que a igreja ela é sacramento, é mistério, sacramento, da unidade entre os seres humanos e dos seres humanos com Deus. Então, se a igreja ela quer esse sacramento dessa unidade, isso tem que se expressar de muitas formas. E uma delas, certamente, entre aqueles que dizem acreditar no mesmo Jesus, como seu Senhor, Salvador, Redentor. Então, todas as igrejas cristãs que creem em Jesus, elas são chamadas, porque Jesus, segundo os textos bonitos lá do Evangelho de São João, rezou na última ceia para que todos sejam um, como o Pai e Jesus são um, que eles também sejam um e o mundo creia. E o mundo creia. Então, a unidade, a busca da unidade é um sinal de que aqueles que acreditam, mesmo que pensem de maneiras muito diversas, a partir de culturas diferentes, que essas pessoas que acreditam no Cristo, elas estão em comunhão, então elas podem testemunhar que é possível a unidade do gênero humano. Então, essa é a compreensão da ideia da unidade dos cristãos, e ela se expandiu muito com o tema do diálogo interreligioso, como você lembrou muito bem, porque muitas religiões também trabalham pela paz. Muitas religiões prestam serviço à humanidade para que haja menos violência, para que as pessoas possam se reconciliar, para que as pessoas possam viver em comunhão. Então, a igreja participando do diálogo interreligioso, ela mostra que é possível ser esse sacramento. Sacramento como uma espécie de sinal forte, eficaz, de que, de fato, é possível a gente estabelecer um diálogo. E esse ano vai haver a campanha da fraternidade, sobre a fraternidade e a amizade social, justamente vai nessa direção, mostrando que ser cristão significa comungar com todos os homens e mulheres de boa vontade que estão trabalhando para que haja na humanidade a paz, a harmonia, a comunhão. Me lembrei aqui, Padre Geraldo, quando você falava, né, é importante a gente ressaltar a importância dessa temática, que inclusive a primeira sessão da Assembleia Sinodal foi precedida de um momento de oração
ecumênico e interreligioso na Praça de São Pedro, né? Ou seja, isso tem um impacto, talvez a gente não tenha ressoado da melhor forma, não tenha dado o devido valor que se teve esse momento, porque todos, como sempre diz o Papa Francisco, ali juntos rezando para este momento da nossa caminhada eclesial, né, da igreja, da caminhada do povo de Deus. Lembrando que a Igreja Católica e muitas igrejas evangélicas ou protestantes, como a gente chama, mesmo as igrejas ortodoxas, elas têm aquela semana de oração pela unidade dos cristãos. É uma coisa já antiga. Na Europa, no norte, né, nos países mais do norte, é na semana que antecede a festa da Conversão de São Paulo, 25 de janeiro. Aqui no Brasil, nós celebramos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos na semana que antecede a festa de Pentecostes. E justamente, Pentecostes é o lugar do nascimento da igreja, a igreja que se espalha pelo mundo todo, mas que é chamada a viver essa comunhão, essa unidade. Então, é muito interessante, o diálogo ecumênico, ele foi muito forte, infelizmente, nos últimos anos, em muitas instâncias, ele diminuiu muito essa força, essa importância. Mas eu acho que esse evento, que antecedeu o começo da sessão sinodal, em outubro, foi um evento maravilhoso, porque mostra como é possível a gente se encontrar buscando aquilo que o sínodo quer ser. O sínodo quer mostrar como é possível caminhar junto na diversidade e na diferença. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já a gente continua a nossa conversa com o padre Geraldo Luiz Demório sobre o capítulo 13 aqui do relatório de síntese, o Bispo de Roma no Colégio dos Bispos. Até já. Já voltamos com o nosso programa Igreja Sinodal e eu convido você que quer rever alguma das reflexões, mesmo as mais anteriores, estão todas no YouTube, no nosso canal, @Igreja Sinodal. Ali você pode rever todos os programas, acompanhar, especialmente essas últimas que são sobre o relatório de síntese que a gente tem aprofundado capítulo a capítulo, mas também refletimos sobre o documento de trabalho, refletimos sobre a primeira Assembleia Eclesial. Então está tudo aí para você rever e compartilhar também, fazendo esse processo de formação continuada junto com este caminho sinodal. A gente está conversando hoje sobre o capítulo 13, que fala sobre o Bispo de Roma no Colégio dos Bispos, e quem nos ajuda com a reflexão é o padre Geraldo Luiz Demório, jesuíta. Padre Geraldo, tem um ponto que aparece aqui e que também impacta bastante, que é a reforma da Cúria Romana. Ou seja, essa reforma ela antecede ao momento que a gente está vivendo hoje, ao sínodo, mas não está desconectada, que coloca que é um aspecto importante. Qual o impacto dessa reforma, né, para o processo que a gente está vivendo? Então, muito boa essa pergunta, eu acho que ela é importante para nós. Lembrando aquilo que eu falava, da mesma maneira que na igreja houve um processo que culminou lá no Vaticano I, numa espécie de centralização demasiada da figura do Bispo de Roma, do Papa, algo parecido começou a se dar, e isso permaneceu mesmo depois do Concílio Vaticano II, com relação à Cúria Romana, uma ênfase muito grande na questão doutrinal. Então, a Cúria Romana, e sobretudo lá o dicastério, hoje que é chamado dicastério da doutrina da fé, com uma grande importância, como sendo o dicastério, na época não era dicastério, mas como sendo o aspecto mais importante, ou seja, como se a Igreja de Roma ela velasse, sobretudo, pela ortodoxia. O Papa Francisco, quando ele foi eleito, a primeira tarefa que ele recebeu dos cardeais foi fazer a reforma da Cúria Romana. Primeiro que havia uma centralização muito grande, às vezes não havia uma verdadeira colegialidade, os bispos iam lá, muitas vezes não eram bem recebidos, muitas vezes já haviam certas informações dadas lá nas diferentes instâncias da Cúria Romana que não eram assim verdadeiras, né? Muitas fofocas que iam e que muitas vezes não havia uma verdadeira escuta dos bispos. Então, havia uma insatisfação muito grande da parte dos episcopados de todo mundo com relação à forma como funcionava a Cúria Romana.
Então, eram duas coisas importantes: o acento grande na questão dogmática, na questão da ortodoxia, e o acento grande numa centralização. Então, o Papa Francisco ele vai fazer todo um trabalho, ele convocou aquele grupo dos cardeais, 9 cardeais, e ele vai, então, elaborar a Predicata Evangelii, que é a Constituição que fez a reforma da Cúria Romana. E na Predicata Evangelii, ele vai dar uma nova direção para a Cúria Romana. A Cúria Romana, o principal interesse e trabalho dela é estar ao serviço da evangelização. Então, o tema da missão vai ganhar uma centralidade grande. Então, da mesma maneira que primeiro texto importante do Papa Francisco, que é a Evangelii Gaudium, que é voltado para a missão, a alegria do anúncio do Evangelho, nós vemos que o Papa tem insistido muito, e esse sínodo também é comunhão, participação, missão. Ou seja, o centro do sínodo é voltado para a missão. Então, a reforma da Cúria Romana também deve visar a missão. Então, os dicastérios da Cúria Romana agora estarão todos ao serviço da missão, né? É um serviço que presta a Igreja Universal. Você tocou num ponto que eu acho interessante, pelo menos assim, do que eu tenho conhecimento, é algo inédito, que é esse C9, o Conselho dos Cardeais, que é um grupo que aconselha o Papa, que se reúne periodicamente, né? Embora a Cúria Romana sempre teve ali um papel dos trabalhos, nas funções, mas esse grupo especificamente que o Papa convocou cardeais de todo o mundo, né? São 9, inclusive no atual momento nós temos um brasileiro, o arcebispo de Salvador, o cardeal Sérgio da Rocha, mas é algo também assim, aqui fala, né? Valorizar e reforçar a experiência como conselho sinodal a partir do ministério petrino, né? Ou seja, o Papa tem conselheiros. Isso mesmo. É uma coisa também nova e vai na direção da sinodalidade, ou seja, o Papa não tem que tomar uma decisão, digamos assim, autoritária, ele sozinho, claro, ele tem muitas instâncias na Cúria que o ajudam, mas para muitas coisas ele prefere trazer as sensibilidades dos cardeais aí que representam várias sensibilidades de vários continentes. Então, por isso que ele formou desde o começo esse G9, né? E que mudou, a conformação dele mudou, para ir ajudá-lo a fazer esse processo de discernimento. Então, se forma como um conselho, para mostrar como que são importantes os conselhos nas diferentes instâncias da igreja. Então, o Papa também, ele mesmo tem um conselho. Eu acho que é interessante isso. Uhum. E um outro ponto também que eu acho importante a gente tocar nessa linha, né? Que pega a Cúria Romana, que o relatório aponta bastante sobre a questão dos cardeais, que são um grupo em menor número a nível mundial, mas que a gente percebeu dentro do pontificado do Papa Francisco, que está prestes a completar 11 anos, uma abertura. O Papa criou cardeais de lugares nunca pensados. Às vezes a gente ficava só esperando assim, tal bispo foi nomeado para ser arcebispo de tal lugar e logo vai ser cardeal. Com o Papa Francisco, a lógica não funciona muito dessa forma, né? E há realmente uma universalização desse colégio e hoje, salvo engano também, dentro do colégio já temos a maioria de cardeais criados pelo Papa Francisco, né, nos seus consistórios. Isso mesmo. Lembrando que os cardeais, digamos, são eles que elegem o futuro Papa, então eles têm um papel importante, mas muitas vezes era reduzido a isso. Quando vai morrer o Papa, que vai ter. Então, eles eram os eleitores. Então, era um pouco assim, quase que uma função meio estranha, né? Embora, claro, dentro das igrejas locais, os cardeais sempre têm uma espécie assim, de importância grande, porque eles têm esse papel aí próximo do Romano Pontífice, etc, etc. Mas o Papa Francisco, ele inova, porque ele quer mostrar que os cardeais não é o prestígio de uma sé episcopal. Porque é uma cidade muito importante, tem uma tradição enorme. Não. O Papa quer escutar todas as vozes, e muitas delas que vêm das periferias. Então, a igreja em saída, da qual ele fala, para as periferias, é uma igreja que escuta as periferias. E ele é muito sensível às vozes que vêm das periferias, porque ele diz o seguinte: se a gente souber escutar as vozes que vêm das periferias, nós estaremos escutando a voz do Senhor. Por isso que ele é nomeado cardeais
das periferias. E muitas vezes nem o arcebispo de uma cidade importante, ele coloca lá uma diocese menor, para justamente mostrar como que lá no cotidiano estão acontecendo as coisas e o que que isso pode dizer para a Igreja Universal. Então, mudou essa lógica. Eu acho que ele é coerente nesse sentido. Inclusive, um fato, né, dessas nomeações, às vezes até de criar o bispo auxiliar cardeal e o arcebispo não ser cardeal, né? Aconteceu um caso Exatamente. desse em El Salvador, Em El Salvador, é. o bispo E mesmo auxiliar. lá em Milão, né, que é uma sede muito importante na Itália, sempre teve cardeais, e o Papa não nomeou o arcebispo de Milão como cardeal, mas nomeou um bispo de uma diocese, digamos, considerada menos importante. Mas para dizer o quê? Todos contam, né? É isso que ele fala, todos, todos, todos. Então, todos contam significa o quê? Na igreja, ninguém é maior, todos somos irmãos. Uhum. Padre Geraldo, para a gente encerrar essa conversa, né, que nós passamos aqui por vários temas ligados ao ministério do Bispo de Roma, essas mudanças que estão em andamento, elas ressignificam também o papel do Bispo de Roma, do sucessor de Pedro, né? Nós desejamos vida longa ao Papa Francisco, mas isso também vai repercutir também na escolha do próximo Papa, né? Certamente, certamente. O Papa ele inaugurou uma nova forma de pontificado, pontificado sob muitos pontos de vista mais consultivo, um pontificado muito ativo em muitas dimensões, muitas instâncias da Igreja. Certamente, futuramente, né, quando houver o próximo conclave, vai ser avaliada essa experiência e os cardeais provavelmente vão ver também, porque normalmente o Papa é eleito como uma espécie assim de programa, né, que os cardeais apresentam. Então, certamente o Papa Francisco, ele abriu muitos canteiros de obras que estão aí e que eu acho que precisarão ser depois avaliados para ver aquilo que deveria continuar, porque é criador de futuro para a igreja, faz com que a igreja continue sendo no mundo aquilo que era chamada a ser sacramento da salvação, sacramento da unidade, sacramento da comunhão entre os seres humanos e os seres humanos com Deus. Padre Geraldo Luiz Demore, jesuíta, professor, membro do nosso Serviço Teológico Pastoral, obrigado pela sua participação e reflexão nesse capítulo que encerra a segunda parte do nosso relatório de síntese. Muito obrigado. Obrigado E você que nos acompanha é chamado. A partir da próxima semana, vamos iniciar a reflexão sobre a terceira parte. A terceira parte é tecer laços e construir comunidade. Eu conto com você nesse itinerário que nós vamos fazer juntos como uma igreja sinodal, uma igreja a caminho e uma igreja em missão.